Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma temporada, na realidade, com muito orgulho, podemos falar, na oitava temporada de Bora Falar de Branding, conversando hoje de uma forma diferente de todos os formatos que a gente fez até hoje, conversando com três pessoas ao mesmo tempo. Nessa oitava temporada, a gente gravou primeiro com a Heineken, o diretor de marca, de experiência de marca da Heineken, e dando continuidade, né, que é o Guilherme Bailão. Dando continuidade a essa conversa sobre Brand Experience, a gente conversa hoje com três profissionais que, de alguma maneira, estão unidos dentro do conceito da experiência da marca. A gente vai conversar com Patrícia Donato, diretora da Angra Marcas, uma consultoria especializada em levar oportunidades de Brand Experience para as marcas. Vamos conversar com Marcos Correia, Marcos Correia, que é o fundador e CEO da Mood, uma plataforma que tem uma proposta muito interessante, que é levar, acima de tudo, estações de bem-estar, de wellness, ginástica, para a sociedade como um todo. Isso faz muito sucesso aqui na minha cidade, que é o Rio de Janeiro, mas eles também estão em outros locais. E vamos conversar com Patrícia Vieira, que é a gerente de marketing da Drogaria São Paulo. Então, a gente vai conversar sobre os três, como é que a gente junta isso sob a perspectiva da empresa que patrocina e da empresa que traz o conceito e que amarra de forma que a marca apareça, tenha maior visibilidade, gere a tão esperada experiência de marca, como é que todas essas pontas se unem em um projeto inovador, em um projeto que é relevante para a sociedade. Tá? Então, em um segundo, Patrícia Donato, da Angra Marketing, Marcos Correia, da Mood, e Patrícia Vieira, da Drogaria São Paulo. Antes disso, antes da presença ilustre desses três, queria só dizer para você e reforçar alguns conceitos. Primeiro, se você está gostando, clica aqui embaixo, dá o seu ok, compartilha, por favor, faça com que outras pessoas que têm interesse no tema marca, experiência de marca, gestão estratégica de marca, consigam acessar o conteúdo do Bora. E lembrando que o Bora fala de branding, é um projeto acadêmico patrocinado pela Caliber, consultoria especializada em gestão da reputação. Não tem nenhum objetivo comercial, o único objetivo é de conseguir democratizar, fazer com que mais e mais pessoas, principalmente estudantes de MBA, pelo Brasil, tenham a oportunidade de conhecer um conteúdo qualificado sobre esse tema que é tão relevante para nossas empresas, para nossas marcas, que é a gestão estratégica de marca. Então, em um segundo, conversando com você, Patrícia Donato, Angra Marcas, Marcos Correia, da Mood, e Patrícia Vieira, da Drogaria São Paulo. Tá bom? Eu volto já. Por favor, fica aí. Olá, pessoal. Como prometido, voltamos agora ao vivo e a cores, no Bora Falar de Branding, oitava temporada, né? A gente está chamando de Bora Verão, acima de tudo, porque a gente está gravando no verão, e essa temporada vai para o ar em janeiro e fevereiro. Como eu disse na abertura, a gente fez uma gravação prévia com o Guilherme Bailão, que é o diretor de Brand Experience da Heineken, e dentro desse objetivo de trazer mais conceitos sobre Brand Experience, a gente tem o prazer de fazer hoje num formato não tradicional, num formato que é a primeira vez que a gente tenta. A gente tem três feras conversando aqui com a gente, principalmente tentando amarrar todas as pontas para você que está nos acompanhando, para a gente entender um pouco mais sobre experiência de marca. A gente vai conversar com a Patrícia Donato, que é diretora da Angra Marcas, uma consultoria especializada em desenvolver, levar, construir experiência de marca para os seus clientes. A gente vai conversar com a Patrícia Vieira, que é gerente de marketing da Drogaria São Paulo, Pacheco, e a gente vai conversar com o Marcos Correia, que é o CEO de uma plataforma muito legal. Se você não conhece, procure saber. Se você já veio ao Rio de Janeiro, muito provavelmente você já foi impactado, inclusive em outros estados do Brasil, que é a Mood, que tem uma proposta atual, contemporânea, sobre a questão do wellness. Então, a gente vai amarrar as pontas e entender, a partir da primeira conversa com a Patrícia Donato, e a gente vai fazer essa conversa, todo mundo entra na roda, entender, a partir de um conceito, de uma proposta, como é que foi amarrado todo o conceito de Brand Experience. Bom, depois de toda essa abertura, seja bem-vindo, primeiro de tudo, Marcos, Patrícia Vieira, Patrícia Donato, começando a conversar com a Patrícia Donato, diretora da Angra Marcas. Tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo, muito obrigada aí pelo convite, super contente de estar aqui
esses feras aqui, como você falou, com você também, dividindo um pouquinho da nossa experiência. Patrícia, né, eu sempre brinco assim, meu programa, minhas regras, né, então, acima de tudo, a gente conversa com quem a gente gosta, né, e a gente se conhece há um certo tempo, Patrícia e Donato, e eu entendo que a gente tem como um desafio cada vez mais profissionalizar a experiência de marca no Brasil e fazer disso um ativo relevante para as marcas. Patrícia, então, para começar, vamos conversar um pouquinho? Conta um pouquinho da sua carreira, onde você estudou, e como experiência de marca entrou na sua vida profissional, por favor. Eu estudei aqui no Rio de Janeiro, sou carioca, estudei na escola americana, depois eu fui morar fora, morei fora durante 11 anos, e comecei fazendo estágio numa agência de publicidade, depois eu fui trabalhar para uma pequena empresa em Londres, e aí eu entrei na Angra Marcas, uma agência que está aí no mercado há mais de 20 anos, trabalhando com captação de patrocínio para projetos, para eventos, para plataformas, e isso foi em Madrid, junto com o Rock in Rio, que é um dos nossos clientes também, e comecei a cair, mergulhei de cabeça e me encantei com esse mundo de patrocínio, de como que as marcas podem aproveitar e fazer, né, usufruir de plataformas diferentes, e aí, enfim, um pouco fui ficando mais apaixonada, e aqui estamos. Bacana, bacana, acima de tudo, né, a construção da sua carreira com essa visão internacional. E aí, Patrícia, eu vou fazer uma pergunta, eu já estou aqui na minha cabeça formulando a segunda, mas, acima de tudo, como é que, dentro dessa experiência, né, um olhar global, como é que você entende que o brand experience, a experiência de marca, ajuda a tangibilizar, a criar, vou usar de novo, né, essa experiência, esse engajamento, essa construção de admiração que as marcas esperam? Aonde e como entra o brand experience nessa história? Quando a gente fala de brand experience, a gente está falando literalmente, né, a gente usa esse termo em inglês, mas é experiência, é gerar experiência. Experiências, muitas vezes, são imensuráveis. É difícil, né, a gente chegar e falar quanto que valeu você ter ido naquele show, aquele dia, e uma marca ter ou proporcionado você aí, ou lá choveu e ela te deu uma capa de chuva. Então, assim, tudo isso é um mundo de intangíveis que eu adoro, mas que, para mim, a experiência de marca é uma forma que a marca tem de se aproximar ao seu consumidor. Seja, né, de uma forma através de diversão, através de uma coisa mais séria. Então, é uma forma de, acho que, criar uma relação de médio e longo prazo, porque eu acho que as marcas buscam isso, né? As marcas querem se aproximar e conhecer mais o seu consumidor. Hoje, com todas as ferramentas tecnológicas, a gente até conhece muito mais do que a gente conhecia há 20 anos atrás, e o que deve conhecer ainda mais daqui a 5 anos, né? Porque tudo está mudando. Então, eu acredito muito que a brand experience, né, é uma ferramenta dentro do marketing para você se aproximar, conhecer mais, saber quais são as necessidades, aonde que você pode estar ali, quais são os seus pontos de contato e qual é a melhor forma de fazer. Então, tem que estar super alinhada com a estratégia de marketing das empresas, né? E eu acredito ser uma ferramenta, assim, muito potente, muito. É claro que, como tudo, tem que ser bem feito, tem que ser pensado, né? Então, quando a gente tem encontro, né, tão perfeito de marcas com seus propósitos e estratégias, junto com possíveis experiências que elas podem estar dentro, e aí no meu mercado, que aí eu estou falando de patrocínio, estou falando, né? Então, assim, você vê, assim, um resultado muito positivo para todo mundo. Quando todo mundo sai ganhando, é quando eu vejo que é algo que funcionou. Eu acho que, pegando o que você falou, né, Patrícia, é uma bela oportunidade para as marcas irem além de contar os seus benefícios funcionais. Melhor isso, eu sou mais pontual naquilo, eu tenho melhor atendimento nisso. E, acima de tudo, humaniza a marca e consegue contar outras palavras, outras narrativas, né? E você consegue fazer com que o público te perceba, como você falou, mais do seu propósito, mais da sua história, mais da vontade que você tem de mudar o mundo.
Eu tenho visto, Patrícia, não sei se é uma tendência, que aí você tem um termômetro melhor, mais apurado do que o meu, é que várias empresas começam a criar o cargo de diretor de experiência, diretor de brand experience. Olhando lá fora a tua experiência, você acha que isso é uma tendência ou é um Eu acredito. modismo? Não, eu acho que sim, eu acho que é uma tendência, talvez ele mude um pouco, não fique só em brand experience, talvez ele, dentro das estruturas, e de novo, eu venho do outro lado, né, eu venho do lado da agência e não tanto do corporativo né, a gente é uma agência de médio porte, então assim, imagina uma estrutura gigantesca, uma marca que tenha milhares de funcionários, talvez essa pessoa também acumule outras funções e outras responsabilidades, mas certamente o brand experience está ganhando uma relevância grande, não só aqui, lá fora também, né? Eu tenho a Angra, a gente tem ela em Portugal, então, assim, também a gente vê similaridades, diferenças, é um mercado menor do que o Brasil, mas que a gente vê também que as marcas estão olhando cada vez mais para isso. Entendi. E eu fiz essa pergunta, né, e vou fazer depois, tanto para a Patrícia Vieira como para o Marcos Correia. Você acha que, comparando com o exterior, o mercado nacional já tem uma maturidade do entendimento e da abrangência da experiência de marca? Ou você acha que a gente ainda está tateando e olhando só a pontinha do iceberg e a gente pode ir muito mais longe? Eu acho que o Brasil talvez seja até um dos que melhor faz. Assim, no meu entendimento, as marcas aqui, quando eu comparo com outros eventos que eu vou, né, assistir, né, e obviamente com olhar, né, clínico, eu acho que o Brasil ele consegue, talvez por necessidade, eu acho que desde sempre talvez ele precisou de outras ferramentas e ser um pouco mais criativo na hora de execução do que em outros lugares do mundo. Então, eu acho que a gente ainda tem muito para crescer, eu acho que a experiência de marca, ela está mudando, porque a experiência de marca, como eu falei, há 10 anos atrás era uma coisa, hoje em dia uma experiência de marca que você vai criar, gerar, e a Mood traz muito isso, que é a tecnologia por trás também, né, a informação do seu consumidor, isso tudo atrelado à experiência de marca, a gente está só caminhando para crescer e melhorar, e aprimorar. Mas em relação, assim, eu acho que o brasileiro é muito criativo, o brasileiro tem a necessidade de ser criativo, né? A gente dá dá nó em pingo d'água. Então, acho que, assim, a gente aqui é muito legal porque você comparando, eu já fui a um evento, festival de música lá fora e vim, né, em festival de música aqui, e, assim, é outro patamar. Então, eu acho que até o Marcos pode até contar um pouquinho depois, pensando aqui no como é que tudo começou, né, e quando ele foi visitar lá a academia, e o que ele fez aqui de diferente. Olha o upgrade gigante que foi dado. Então, acho que o brasileiro, por necessidade, a gente faça, acho que com mais vontade ou com mais necessidade, faz realmente você fazer mais bem feito, né? Extrapolar um pouco mais. E assim, eu não estou só falando agora de brand experience, você pensar o tanto de prêmio, né, em publicidade, o tanto de prêmio que o brasileiro ganha. Então, assim, a gente né, o brasileiro é muito criativo. Então, isso é bem legal. Legal. E a sua resposta, para quem tiver interesse, se você assistir também a conversa com o Guilherme Bailão da Heineken, por exemplo, a resposta da Patrícia e do Guilherme se aproximam muito dentro desse conceito, né, de que a gente pratica aqui no Brasil, sim, com maestria e com maturidade, a experiência de marca. Bom, e aí, Patrícia, vamos lá. Existe um fla-flu conceitual às vezes, né? Brand experience é para esporte, brand experience para cultura. Existe isso? Como é que a gente pode mover, para botar o Marcos da conversa na sequência, né? Como é que a gente pode fazer? Primeiro, se existe essa divisão conceitual, acho que não. E principalmente, como é que, começando a contar esse conceito de que a gente pode fazer um brand experience para algo que seja coletivo, para o bem da sociedade, né, o famoso para todo mundo junto e misturado. Conta um pouquinho sobre isso para a gente. Eu acho que você já tocou aí no ponto. Brand experience não é. Brand experience é experiência de marca. A experiência de marca pode ser para qualquer coisa.
Pode ser experiência de marca dentro de um supermercado, uma marca fazendo uma ação. Pode ser dentro de um campeonato de futebol. Pode ser dentro de um festival de música, de um festival de cinema. Pode ser, né, num congresso. Pode ser em todos os lugares. Você pode ter experiência de marca, né? Em qualquer lugar você pode gerar alguma experiência de marca. Na própria, aí a Patrícia pode falar do que experiência de marca ela gera dentro das próprias lojas. Isso é uma experiência de marca. E aí, eu acho que, assim, quando a gente fala de saúde e bem-estar, que aí onde entra a Mood, ele está gerando uma experiência de marca para os parceiros, mas também está uma experiência de marca para ele, enquanto plataforma, né? E os consumidores, eles vão usufruir de tudo isso, e é um bem maior, né? É algo para o coletivo, o que é encantador. Então, assim, quando a gente junta uma DPSP, grupo DPSP, né, Drogaria Pacheco São Paulo, com a plataforma Mood, você vê aquele encontro que eu disse que é maravilhoso, que é aquele encontro onde sai todo mundo ganhando, né? É uma relação que provavelmente vai ser de médio e longo prazo, né? Não é uma coisa, fiz uma vez, acabou, não. Então, a gente está contando uma história. Cada vez que a gente conta essa história mais tempo, mais forte, mais que ela fica, né? Mas essa relação ela fica mais forte e a percepção da comunidade fica mais forte também. Então, acho que Brand Experience abrange tudo. E bacana essa tua resposta, porque acima de tudo, você falou, quanto mais tempo ela fica, mais forte fica essa relação, mais forte fica essa percepção e conexão com a sociedade. Bom, então com isso a gente coloca também na conversa Marcos Correia, fundador e CEO da Mood. Já falei na abertura, mas falo de novo. Eu acho que, e aí estou falando como carioca, né, um motivo de orgulho ter a iniciativa da Mood nas praias do Rio de Janeiro, uma oportunidade de oferecer de forma gratuita, democrática, contemporânea, acima de tudo, essa oportunidade para quem quiser, sem etarismo, né, sem nenhum tipo de barreira ou filtro, por exemplo, uma proposta tão legal. Marcos, seja bem-vindo, então, ao Bora Falar de Branding. Tudo bem? Tudo bem, Dario. Obrigado aí pelo convite. Imagina. Bom dia a quem está assistindo. Tá, e de novo, né, parabéns pela belíssima ideia. Conta um pouquinho para a gente, Marcos, né, famoso, como tudo começou, né, só para começar do começo, da onde veio a ideia, como é que você desenvolveu essa ideia, quando, acima de tudo, né? Tá, então, eu sou engenheiro de produção, eu fui lutar um campeonato de jiu-jitsu em 1996, Pan-Americano em Los Angeles, vi uma academia cheia de gente malhando, tirando foto, turista, só que ela era paga, era $5 para você entrar. Eu falei, pô, esse negócio é legal. E quando eu voltei, eu treinava na Radar, tinha um professor meu que fazia equipamento de ferro, falei, pô, não dá para a gente montar uma academia ao ar livre. A gente começou, eu como engenheiro, me formando, fiz um projeto de fim de curso na faculdade de engenharia, desenhei uma linha de equipamentos para academias ao ar livre, e o meu primeiro modelo de negócio, eu vendia essas academias, teoricamente vendia, né, para as prefeituras do interior, que tinham royalties de petróleo, Cabo Frio, Campos, Macaé, e tinha que convencer a administração pública a oferecer aquela academia ao ar livre e os benefícios dela para a população usar de maneira gratuita. Já era um projeto com impacto social e sempre com esse aspecto. Depois eu percebi que não era bem administrada e eu mudei o modelo de negócio já em 2004, foi quando a Mil foi a minha patrocinadora no verão, e a gente fez a primeira academia ao ar livre com Brand Experience, que já tinha aula de yoga, capoeira, tai chi chuan, com a marca da Amil, que tinha como uma empresa na área de saúde, tinha esse interesse de proporcionar isso aos cariocas. E ali eu comecei a fazer o Fitness as a Service. Hoje a gente diz que a gente oferece produtos e serviços de maneira gratuita e aberta para a população ao ar livre, financiada por marcas. Em 2010, eu criei, inspirado um ponto de ônibus na JC Depot, uma estação de ginástica desafiada aí pelo César Maia, pelo Rui César, que estavam querendo reformar as barras paralelas da Orla, que estavam todas quebradas. E, mais uma vez, eu acho que o modelo de negócio foi fundamental na viabilização de todo o ecossistema. Em vez de vender o produto, a gente pediu uma concessão para instalar isso em praias, começando com 40 estações patrocinadas pelo Santander, através da Lei de Incentivo ao Esporte, ainda não tinha verba própria, ninguém conhecia aquele produto,
E aí a gente colocou, foi um sucesso. O Eduardo Paes falou, pô, nunca recebi tanta palma sem fazer nada, só dei a liberação. E dali a gente foi para 8 capitais do Brasil, foi para a França, foi também para Miami, e a gente hoje exporta esse Way of Life carioca para o Brasil. Mas eu ainda notava que faltava algum tempero. Foi quando eu comecei a testar as assessorias esportivas junto das estações, mas ela não dava liga e não formava grupo. Somente em 2014, quando eu comecei a colocar profissionais, principalmente mulheres, que seriam as embaixadoras de marca, para dar essas aulas, a gente começou a formar grupos, em 2015, 2016, ali com a Under Armour, e aí eu percebi, eu tive a ideia de desenvolver um aplicativo. O aplicativo veio adicionar uma camada de tecnologia que deu conforto e é onde a jornada do usuário começa. Então, ele abre, se relaciona com a sua marca já no aplicativo, porque ele vê o que você está oferecendo para ele. Você hoje tem aulas ao vivo, para fazer de casa, você tem aulas on demand, você tem aulas presenciais. E ao você conseguir marcar, através do aplicativo, a entrada na academia, a entrada nas aulas, o público começou a se dividir e saber o que estava acontecendo. Hoje, a Mood cria uma aula de yoga em 24 horas. Eu não preciso anunciar nada. Tem 20, 30 mil pessoas só no Rio de Janeiro, são 250 mil downloads no Brasil, 80 mil pessoas ativas que usam o app, e a pessoa já vai para a aula sabendo que a vaga dela está reservada. Então, você tem 50, 60, 80 pessoas numa experiência de marca. Eu digo que é uma experiência já, não sei nem se é bem-estar espiritual, porque dependendo do que você oferece, você vai muito além dos benefícios da atividade física. Em abril, a gente ficou muito feliz que a gente foi indicado pelo Ericsson como melhor plataforma de saúde e startup do Brasil, concorrendo com 150 empresas. Uma empresa que, teoricamente, é uma empresa de... Tem gente que diz que a gente é uma empresa de mídia, de OH, de digital H, de experiência de marca, mas a gente é uma plataforma de saúde e como uma empresa de mídia ganhou isso? Então, porque a gente atua na área de atividade física, na área de saúde mental, através da yoga, das meditações, a gente educa com nutrição, traz palestras de psicologia, fala um pouco sobre os alimentos, a gente tem essa parte também de educação e de oportunidade espiritual, e o sono e descanso. Inclusive, a Ortobon é a nossa patrocinadora e tem toda uma série para você acordar melhor e dormir melhor. E a DPSP se juntou nesse propósito, como uma empresa que quer dar saúde para os usuários, e veio ofertar uma série de produtos e serviços conosco. Agora, semana passada, a Bandeirantes fez um prêmio também, e a Mood concorreu. Inspira Rio. A gente estava na categoria de bem-estar e saúde, concorrendo com 2 gigantes do Covid, o Pedro Ernesto e a Fiocruz. E a Mood estava ali no meio dos 3, como uma plataforma, de novo, de saúde e bem-estar. Então, além do bem-estar para o público, que é nosso usuário, e aí a gente calcula que é mais de 1 milhão de pessoas que usam as estações, as academias, hoje são mais de 100 academias, e também para as marcas, a gente faz um bem para a cidade, porque eu advogo muito que uma cidade se transforme e é uma cidade melhor para se viver quando você promove o encontro das pessoas entre elas e delas com a cidade. Então, quando você leva as pessoas para a Praça Zózimo do Amaral para fazer atividade de yoga, para o Deck da Lagoa, ela conserva melhor a cidade, ela beneficia a cidade, gera pessoas mais saudáveis, economiza os recursos de hospitais, você come melhor, no caso da Mood, a gente ainda é sócio da cidade do Rio de Janeiro, reverte 20% do lucro para a cidade, então você gera receita, gera ISS, gera taxas de publicidade e ainda dá parte do lucro volta para a sociedade. Então é um ecossistema onde os 4 stakeholders, os usuários, os professores de educação física contratados e que dão aulas nas nossas estações, muitas assessorias usam, as marcas e o próprio governo e a administração pública saem ganhando muito, eu acho, por causa do modelo de negócio que a gente desenvolveu e foi crescendo. Peraí, Marcos, você me fez aqui anotar uma página inteira aqui. Você é bastante articulado e, se eu ver se eu estou certo, 100 academias, 1 milhão de pessoas impactadas diariamente. Aí você falou França e Miami, falou 8 capitais, eu não sei se essas 100 academias estão nas 8 capitais, é isso?
Não, tem até fora. Em Pernambuco e Recife, a gente tem 31 academias ao ar livre, que a gente loca junto com o aplicativo para o governo de Pernambuco e de Recife. Eles põem professores, e hoje é o maior programa de saúde básica do país. São 60 mil pessoas inscritas nessas 32 academias, só lá. Mas tem academias em várias cidades. Algumas cidades, elas compraram os equipamentos no passado e administram, e as mais recentes a gente tenta oferecer o pacote do serviço. A locação do equipamento, mais o aplicativo, mais a manutenção dos equipamentos de musculação, e os profissionais a gente treina e acompanha como que eles operam essas academias. Então, vou fazer vou conversar com a câmera aqui, com quem está nos assistindo. Às vezes, né, nas aulas a gente sempre debate sobre isso. Se você quiser entender um negócio, se você quiser entender a gestão, marca, o desafio de marketing de alguma empresa, você tem que mergulhar na categoria. Então, quando a gente mergulha, e eu estou nesse momento impactado por esse admirável mundo novo da Mood, eu acho que eu conhecia só a pontinha do iceberg, 1 milhão de pessoas, 250 mil downloads, educação espiritual, saúde mental, nutrição, psicologia, sono e descanso. Eu não preciso nem dizer que eu vou entrar, porque sono é um problema para mim, então eu vou entrar agora mesmo, daqui a pouco eu estou baixando aqui, né? Aí você vê a complexidade, né, com que você estabelece essa proposta, e principalmente a clareza quando ele diz que é um jogo de ganha-ganha. Pode parecer clichê, mas não é clichê, quando ele diz que os 4 grandes stakeholders desse projeto de wellness, os seus usuários, os professores de educação física, as marcas e o governo, todos saem ganhando, né? É o famoso fazer o bem, ajuda as marcas, fazem com que elas sejam melhor percebidas. Marco, estou impressionado ainda, vou voltar aí, vamos perguntar mais ainda, né? Se você for abrir capital, me avisa que eu quero investir, porque isso vai dominar o mundo, né? Com certeza, a Mood tem tudo de bom nesse momento, no tempo e espaço. E aí a gente coloca na conversa Patrícia Vieira, gerente de marketing da Drogaria São Paulo, Pacheco, né? A marca Pacheco é mais conhecida, mas Drogaria São Paulo, Pacheco, para quem é do Rio de Janeiro, para quem é de São Paulo, a gente tem sempre a oportunidade de ir a São Paulo, e com certeza, né, Drogaria São Paulo. Olá, Patrícia Vieira, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu que agradeço o convite, é um prazer falar com vocês todos. Imagino. Então, você está vendo, a conversa está boa, a gente está tentando ótimo. Né, alinhavar as pontas, Então a gente começou lá pela Donata, a gente foi falando sobre Brand Experience, agora conversando com o Marcos, um admirável mundo novo se abriu. E aí, primeiro, assim, antes da gente entrar e falar sobre a parceria DPSP com o Mood, só queria entender primeiro um pouquinho, né, sobre sua trajetória pessoal, profissional, né, quanto tempo você está na DPSP e como experiência de marketing se conecta com toda a estratégia de marketing da Drogaria São Paulo. Então, vamos lá. Eu sou formada em comunicação também, já tenho aí mais de 20 anos. Eu tive uma trajetória bem longa aí em agências de propaganda e tive a felicidade de trabalhar com grandes marcas do varejo alimentar, varejo de vestuário, então de Pão de Açúcar, C&A, assim, por longos anos. Depois tive boas experiências com o Itaú, com Natura, então acho que tem um lado muito forte do varejo, assim, que corre na minha veia, assim, até hoje, mas tive também ótimas experiências com o Natura e com o Itaú, marcas mais institucionais aí, né, de muita construção de marca. E aí eu estou aqui no grupo faz quase 5 anos, então tive a fusão do grupo das marcas aconteceu em 2011, em 2015 ali numa consolidação, entrei em 2017 e falo que é um prazer, assim, porque são marcas que carregam na veia esse propósito aí de cuidar do outro, né, cuidar da saúde geral, cuidar da população, cuidar da comunidade, então isso é bem, bem bacana. Falando um pouco de experiência, eu estou com a Patrícia, assim, né, a experiência está em qualquer ponto de contato, né, não é só quando a gente faz a aula lá na Mood, né, com a Mood. E a gente tem algo assim, não sei se, eu gosto de relembrar, né, o farmacêutico, ele, na minha infância, talvez na sua, assim, ele era o primeiro conselheiro ali da família, né, ele é um ponto de contato de segurança, então,
a nossa experiência, ela está muito também representada na figura do farmacêutico, ele é o primeiro atendimento, a pessoa que as famílias procuram, a gente tem muita capilaridade, né, as drogarias estão presentes aí, tudo quanto é canto, então, você tem muita facilidade de acesso, e a gente pode exercer esse papel na cadeia da saúde, assim, com muita eficiência, porque a gente está muito presente no Brasil todo, mas a experiência, ela tem que extrapolar a loja, né? Então, tem o papel consultivo ali, de solucionar o problema, seja ele uma visita porque eu tenho alguma doença, algum tratamento contínuo, ou porque eu estou atrás do novo lançamento aí de dermocosmético. Então, a gente tem um público muito amplo, e eu tenho que estar ali com a melhor experiência para ele na solução daquilo que ele veio buscar no ponto de venda, mas fora também. E esse é o lado, né, onde a Mood entra. A gente tem um capítulo muito importante histórico aí, né, as nossas drogarias como pioneiras na doação de campanhas de agasalho, doação de sangue, doação de ambulância, toda essa parte, a gente tem uma atuação forte com promover serviços de saúde para a comunidade, então estamos com uma carreta itinerante de captação de sangue que rodou Pacheco, alguns estados, agora está rodando São Paulo, né, Bandeira São Paulo, e a Mood veio para mim para coroar, né, quando a gente fala em prevenção, em cuidado, o esporte, tudo isso que o Marcos contou muito bem aqui, tem tudo a ver, né, então para mim veio coroar, assim, é uma super aposta, eu sou suspeita para falar, ele sabe disso, acho que é uma parceria que só trouxe mais relevância ainda, porque quando eu falo que eu quero promover saúde, cuidado, bem-estar, promover aula ao ar livre, gratuitamente, você tem um aplicativo que facilita todo o contato, você vai agenda a aula que você quer, seja de yoga, de crossfit, ou do que você quiser, né, no horário que você pode, com um profissional super capacitado, então eu completo essa cadeia, né, que em todos os pontos de contato eu tento promover uma boa experiência. Deixa eu só voltar um pouquinho, Patrícia, fiquei com uma curiosidade, né? Você falou primeiro que em 2005, 2007 teve uma integração entre marcas. 2011. Né? 2011. Quais são as marcas que foram consolidadas? A Drogaria São Paulo e a Pacheco. Entendi. Quantos estados vocês estão? A gente está em 8, mais Distrito Federal. Tá. E aí, em determinado momento, você já contou um pouco da motivação, queria voltar nisso. De quanto tempo é a parceria Drogaria São Paulo com a Mood? O namoro tem uns 3 anos, a parceria quase 1 aí, né, Marcos? Então, mas vai ser casamento, vai ser vida longa. Com certeza. É interessante que você vê, quando a gente faz essa junção de empresas com projetos que têm um propósito alinhado, você vê, por exemplo, o próprio Rock in Rio com o Itaú, quantos anos eles estão juntos, acho que a Angra trabalha nesse projeto, mas a Mood ficou 11 anos com a Amil, está 12 com o Santander, está 4 com a Unimed, está 3 anos já aí nessa relação aí para começar, mas teve a pandemia com a DPSP, tem as cidades que estão conosco há 8, 10 anos alugando academias, então você cria uma oportunidade para realmente os dois crescerem, né? É bem legal. Não dá para ser, ou pelo menos eu acho que não dá para ser, né, uma relação de curto prazo, né, como a Patrícia Vieira estava falando, acima de tudo você está falando de valores, né, a drogaria quer ser percebida como uma promotora de saúde, de longevidade, e aí é uma relação, né, de longo prazo. Deixa eu só fazer os bastidores, quem apresentou quem, Patrícia Vieira? Como é que tudo começou? É um amigo meu que na festa me apresentou. Como é que tudo começou para vocês? A gente tem um pilar bem importante aqui, que é o de incentivo, né, e a gente recebe muitas pessoas, muitas propostas, muitas empresas. A Angra, né, começou pela Angra com a Paty, eu recebi a Paty aqui, e acho que a conversa começou, e depois a gente fez uma reunião com o Marcos, e o Marcos é assim, né, ele é encantador, assim, e a proposta é muito bacana, e acho que na primeira conversa você já se apaixona pelo projeto e foi aí que tudo começou. E a Paty virou a grande, assim, foram 3 anos mesmo, porque a gente teve uma reunião, me lembro, em São Paulo e tudo, presencial, né? Lá atrás não tinha reunião presencial, e foi super legal. E assim, quando eu acho que quando realmente os objetivos, os propósitos se alinham, a conversa ela flui. E aí transborda de uma maneira mais verdadeira mesmo. Então a gente vai construindo junto. Não,
vamos ajustar aqui, porque aqui talvez assim seria melhor, vamos, e aí vai fazendo e vai crescendo. É exatamente como é um relacionamento, né, de marcas. Ok, mas por trás das marcas são pessoas. Então, eu acho que, enfim, muito feliz de estar aqui participando desse, né? A gente está aqui 1 ano, mas E Patrícia Donato, acima de tudo, né, na expressão do vôlei, né, a pergunta que eu fiz para a Patrícia Vieira foi para levantar a bola, né, porque eu já sabia quem foi que fez a apresentação, então era para levantar a bola para a gente conseguir conversar. Patrícia Vieira, fazer uma pergunta e sinta-se à vontade para, se você entender que é sigiloso, né, você está há 1 ano, eu não sei se você conseguiu construir já alguma métrica, né? Lógico que não é em receita, mas talvez em exposição de marca, em admiração. Não sei se pode contar, sinta-se à vontade, caso não possa. Mas se você conseguiu, neste tempo, e se é público, né? De novo, você pode contar para a gente um pouquinho, ou como você está construindo as suas métricas sobre experiência de marca? A gente tem alguns jeitos de olhar, sim, a gente tem pesquisas recorrentes, tem uma área, inclusive, de experiência do consumidor, hoje ela está muito mais pautada no pós-vendas, né, no atendimento pós, e tem muita conexão com o marketing, não existe uma área, o que vocês comentaram no começo, né, criada para esse fim ainda, assim, que agregue 100%, a gente ainda divide muito essa frente, né, tem um pouco do marketing, um pouco do customer, na visão também de atendimento de pós e saque, mas a gente ouve muito consumidor, né, a gente tem pesquisas do macro ao micro, assim, de dados de mercado até o monitoramento de redes sociais, então vai realmente do macro ao micro, e para mim tem um termômetro que é bem importante, que é a própria loja, né, acho que esse boca a boca, o que o cliente comenta nas lojas, né, quando participa de uma loja, vem comenta, o próprio nosso time mesmo, que pode participar também, né, que também é associado ali de alguma forma a Mood, faz uma aula, a repercussão é muito positiva, muito, o feedback é bem, bem poderoso, assim. Marcos, obrigado, Patrícia. Marcos, seja pelo sensorial, pelo presencial de quem vai às estações, seja quem usa o aplicativo, né, 250 mil downloads. Você tem as métricas do app, tem as métricas da estação? Então, no aplicativo a gente tem muitos dados. A gente sabe perfil de usuário, sabe taxa de ocupação, quanto tempo as pessoas ficam consumindo o conteúdo on demand, o que elas procuram. Assim, então a gente tem muitas informações. Na estação, a gente tem as informações do GeoFusion, de impacto, de visibilidade, e aí você tem diferentes tipos de estações. Tem estações que estão em locais de alta visibilidade e alto consumo mesmo da atividade física, como, por exemplo, a Orla do Rio de Janeiro, da Lagoa, a Orla de Florianópolis, de Recife. Tem outras estações que estão em locais com visibilidade, mas com uma demanda de uso um pouco menor. Tem outras que têm uma função até de educacional, para você possibilitar que pessoas passem a usufruir delas ou se inspirem a mudar seus hábitos. E aí no aplicativo a gente tem hoje, e os personas também são bem diferentes. Então, eu diria que tem 3 personas dentro do universo da música. Tem o persona que usa as estações, a maioria ainda é masculino, porque as mulheres não sabem a quantidade, são mais de 200 tipos de exercício que você pode fazer com perna, mas no app você pode até baixar e fazer, mas falta um pouco de educação, e as pessoas conhecerem as possibilidades. Você tem a persona da academia, 60%, 70% é masculino, uns 40% é feminino, nesses projetos, principalmente no estado de Pernambuco, e quando a gente monta o projeto do Rio, chega a 55% feminino. E a gente tem a persona das aulas coletivas. Essa é majoritariamente 90-95% feminino, se você vai para o universo da yoga. Então, isso fica com certeza. Porque a yoga é um movimento, eu digo, silencioso, é um movimento de mudança de comportamento. As pessoas consomem diferente, elas tratam o próximo diferente, elas começam a ter um bem-estar e uma tranquilidade diferente, porque muitas pessoas podem usar a meditação e a yoga para se tranquilizar, consumir menos remédios, ter uma paz espiritual de maneira diferente. Então, só que você não vê, diferente da corrida, você vê lá 10 mil pessoas correndo,
Você sabe quantos corredores tem? Está todo mundo falando. Poucas marcas perceberam a força, e eu, como vou muito aos Estados Unidos, a academia veio de lá, a gente é fornecedor da academia de Los Angeles, que me inspirou, a gente mandou para lá ano passado os equipamentos nossos. Então, eu já percebo que lá fora é totalmente consolidado. Acho que os números, se não me engano, 12% da população americana fez yoga nos últimos 12 meses. Meditar, então, mais ainda, mindfulness, os grandes atletas, os grandes empresários. E a gente tenta levar isso para o dia a dia das pessoas. É tão fácil, não tem desculpa. Às vezes, amigo meu chega aqui, vou tomar um remédio. Eu falo, cara, medita de manhã, mando para os meus amigos nos Estados Unidos, tudo que é lugar, 5 minutos, para ali, respira que o teu dia vai ser diferente, ou faz uma yoga em casa gravada, vai num parque, faz uma atividade, caminha. Só não tem saúde, eu acho que, e atividade física e mental, quem não quer, quem não se coloca em primeiro lugar, porque oportunidades gratuitas tem à vontade. Ô, Marcos, você sabe que eu achei muito interessante essa descrição das pessoas, né? Quem usa do aparelho predominantemente masculino, quem faz na academia predominantemente masculino e quem faz as aulas coletivas predominantemente feminino. E aí já nas minhas resoluções de ano novo eu vou incluir o yoga, porque essa é uma das minhas resoluções. Patrícia Vieira, me diz uma coisa, a partir da sua experiência, da experiência que você está construindo com Angra Marcas e com o Mood, que recomendação, e aí a gente está falando aqui, né, com um público que é majoritariamente entre 25 e 35 anos, ou tem a pretensão, né, a aspiração positiva de serem gestores de marca, que recomendação você dá da forma de olhar e incluir no planejamento de marketing a questão da experiência de marketing? Porque eu falo isso porque, assim, Patrícia, hoje, e para quem está nos assistindo, se você quiser ver a conversa, por exemplo, com a Ana Decache, que é a diretora de marketing do Rock in Rio, ela falou sobre isso, né? As conversas vão voltando assim na mente. A gente tem hoje um arsenal tão grande de possibilidades. Eu posso botar no game, eu posso botar no ponto de venda, eu posso botar no digital, eu posso botar no out of home, eu posso... Como, né, a partir da sua experiência, a sua recomendação para que as pessoas investam mais no brand experience? Que recomendação, que conselho você dá? Para mim são 2 pontos assim, bem importantes. O primeiro é ser fiel ao propósito. Fica muito mais fácil de você ir por um caminho ou por outro, escolher esse caminho, né? Ser fiel ao propósito. E o segundo é o foco no cliente, porque não adianta, às vezes a gente gosta ou se apaixona por algum projeto, mas que não tem fit, ou não tem aderência com o público. Então, acho que essas 2 coisas. Primeiro, o propósito da empresa tem que ser soberano e tem que ser o mindset da empresa toda e o foco no cliente, olhar para aquilo que ele quer, né? Não que muitas vezes as empresas querem como resultado no final da linha. Obrigado. Patrícia Donato, e você? Qual é a sua sugestão que você dá, né, a sua recomendação, o seu olhar para quem pretende, quer ser um gestor de marca? Como é que ele coloca mais esse ingrediente? É uma grande caixa de ferramentas, como é que ele vai lá e pega a brand experience e traz isso para ser um protagonista? Eu concordo com o que a Paty falou. Eu acho que você tem que estar... A marca, ela tem que saber, né, qual é o propósito dela, tem que estar muito claro isso, o que ela quer, qual é a melhor forma dela falar com o consumidor dela, para ir depois ir atrás do quais são as plataformas, qual é a área, né, se é game, se é wellness, se é música, como é que eu vou falar, né? Então, acho que está totalmente alinhado com o que a Paty falou. Entendi. Marcos, não só vou fazer a mesma pergunta para você, mas eu sou curioso, aberto, né? Desculpa. Você é capital aberto, não, né? Não, a gente é bootstrap, é uma empresa pequena, tipo, eu digo que a gente é uma empresa pequena de faturamento e gigante de impacto, mas... Nossa, essa foi ótima, né? A gente está com 250 mil downloads, 1 milhão de pessoas, assim, é pequena, mas assim, já tem, como você falou, um impacto muito bacana e tomara a Deus que isso também reverta cada vez mais no crescimento, na exponenciação da empresa. Na próxima semana aí, a gente está
anunciando a entrada, eu acho que quando o pessoal vê esse filme já vai estar anunciado Sim. De um grupo de sócios, uma família, um family office, muito conhecido de São Paulo, que já investe em empresas de impacto social. Vai ser bem... Então, a gente vai triplicar o tamanho do nosso impacto com a ajuda deles. E isso eu estou bem contente. São pessoas que se identificaram com o nosso, tanto o caminho de empreendedor, o mais velho, que tem 70 anos, começou lá vendendo e empreendendo no varejo, e o filho mais novo que investe em várias iniciativas de impacto social. Eu brinco que eu sou uma mistura dos dois, do pai e do único herdeiro que toca. Então, eu acho que a Mood vai ter uma capacidade aí e isso é o que nos move e fez a gente escolher eles como parceiro, em vez de outros fundos de investimento e tudo mais. A gente tem uma capacidade aí de entregar esse nosso propósito e esse nosso trabalho agora em alto nível e com maior quantidade de pessoas sendo impactadas. Nossa, super merecido. Desejo vida longa aí a esse investimento e que ele consiga, né, que daqui a um ano ou daqui a um tempo, quando a gente entrevistar, a gente fale não mais em 1 milhão de pessoas, que já é uma marca belíssima, mas em N milhões de pessoas. Vida longa o projeto. Vamos lá, vamos rodar, está quase chegando ao final. Patrícia Vieira, a gente faz também uma pergunta, né, que aponta para o futuro e que ela serve, acima de tudo, como um indicativo, né, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Nesse mundo em transformação, nesse mundo que o Bauman fala que ele é líquido, né, que escorre entre os dedos, que tudo é muito imediato, que recomendação você dá para quem quer ser um gestor de marketing? Assim, né? Eu sempre falo assim, não sei se você lembra aquela cena do De Volta para o Futuro, né? Que o cara vai lá no passado e ele dá a dica para ele mesmo, né? Joga nisso, aposta naquilo, né? Então, assim, se a Patrícia voltasse e fosse conversar com a Patrícia 10 anos atrás, que recomendação a Patrícia daria para alguém que quer iniciar ou quer se aprimorar na carreira de gestor de marketing? Acho que é fundamental ser curioso, assim, né, e estar antenado aí a tudo que está acontecendo, porque eu, né, que já estou há mais de 20 anos no mercado, vi muitos mercados diferentes, assim, né, e hoje, por exemplo, antes a relação era totalmente transacional, né, hoje a gente está aqui falando de experiência, que é algo que as marcas não podem não ter, né, não tem como, o consumidor está aí atento, você gera respeito, confiança, credibilidade quando você se conecta com ele, senão você é mais um no universo aí de tantas, né? Então, acho que tem que estar muito ligado, tem que estudar, tem que estar atento aos movimentos e o varejo, para mim, sempre me trouxe muito do contato ali no dia a dia, na ponta, com as pessoas que estão em contato com essas pessoas que consomem as nossas marcas, né? Essa escuta, ela é bem poderosa também, né? Então, acho que além disso, para dentro e para fora, acho que a gente tem que olhar o mercado, ver o que está vindo como inovação, tudo de novo que surge, estudar e também olhar para dentro, né? Então, uma empresa que tem 25 mil colaboradores, né? Essa escuta de cada ponto de venda é muito importante, porque eles sabem tudo o que está acontecendo, assim, todo dia, né? Você sabe que a sua resposta, né? Isso já está gravado aqui em algumas conversas, por exemplo, com o Eduardo Tracanella, que é o VP de marketing do Itaú, Então, e com a Ana Couto, por exemplo, né? Eu digo assim, a curiosidade é o melhor de mim. Se algo me fez chegar até aqui, foi acima de tudo a curiosidade, né? Eu acho que a curiosidade E aí, falando como pai, né, às vezes a gente vê alguns modelos mentais que meio que você cerceia essa curiosidade. E, pelo contrário, você tem que dar asas à curiosidade. A curiosidade é o melhor da gente, né? Faz a gente ir a Marte, faz a gente a ter soluções incríveis, e, infelizmente, às vezes também há coisas horríveis como a guerra. Mas a criatividade, a curiosidade nos leva invariavelmente ao crescimento, né, e ao dar da gente o melhor da gente. Então, assim, faço as suas palavras, eu acho que a curiosidade é fundamental. E tem uma música do Caetano, né? Quem lê tanta notícia. Eu sou aquela pessoa que, quando eu entrava numa banca de jornal, eu queria ler de tudo. Eu queria ler história em quadrinho, eu queria ver uma revista de viagem, porque eu acho que a curiosidade, ela principalmente faz a gente pensar coisas diferentes, né? A gente fica, às vezes, na nossa bolha,
e pensa só igualzinho, lê só coisas iguais, e aí você tem um momento que você fala assim, caramba, tem alguém pensando muito diferente isso, e esse muito diferente eu posso, de alguma maneira, de forma criativa e do bem, trazer para a minha realidade. Exato. Patrícia Donato, eu termino com você, tá? Marcos Correia, e você? O que você acha qual seria a sua sugestão, né, para alguém que quer, depois dessa aula de inspiração e de impacto social, alguém que quer fazer a diferença, né? Eu vejo muitos jovens nas aulas, nas conversas, às vezes em mentorias, querendo fazer a diferença, querendo, de alguma maneira, de novo, pode parecer clichê, né, mas deixar um legado, isso não é clichê, acima de tudo é uma inspiração do bem, né? O que você sugere, acima de tudo, porque eu imagino, né, nessa história encantadora que você contou para a gente, mas teve muito percalço, deve ter tido dias que você disse, a gente não vai conseguir ir para frente, isso não vai dar certo, o Brasil não está maduro, então, assim, o que você sugere para quem quer trilhar por essa estrada que você trilhou? Primeiro, acho que amor, acreditar no que você faz. Não, sempre cito o exemplo que a minha decisão de começar a Mood não foi por dinheiro. Meus amigos, tenho 5 ou 6 que são sócios do Pactual, da minha turma, da engenharia de produção da UFRJ, e eu decidi largar a Ipiranga Petróleo, ali eu estagiário, fui contratado para empreender. Quando ninguém falava em empreender, ninguém falava em propósito. Então, fazer uma coisa que te motiva a sair de casa é fundamental. Resiliência, também hoje é uma palavra comum, mas talvez vendo jiu-jitsu, eu faço jiu-jitsu desde 4 anos de idade, eu sei que é tomar estrangulamento e ser caçado no tatame o dia inteiro. Eu acho que hoje eu já faço esse paralelo de quantas vezes eu passei por situações difíceis e eu acho que ter crescido no esporte e principalmente no jiu-jitsu, que é um esporte que você está sempre ali, alguém querendo te atacar e te finalizar, vamos dizer, eu acho que isso me deu capacidade para evoluir, então eu acho que é um conselho até para os filhos, colocar também em atividades que possam, e como empreendedor, eu tenho um pouco de raiva de não ter escutado um amigo meu que queria falar de branding para mim lá atrás, e eu só aprendi em 2018 com o André Braz, que foi 17 anos diretor de design e veio ser meu sócio da Globo.com, e eu falo, cara, ter uma empresa, eu como empreendedor, se eu voltasse atrás, a primeira coisa é entender qual é o seu propósito. É igual você ter um filho que você não sabe o nome dele, você não sabe a cara dele nem a personalidade dele. Então eu não sabia. A Mood, que era Mood de imobiliário urbano desportivo, era o Mood do verbo transformar, o arquétipo do mago que faz o impossível acontecer. A gente escolheu isso quando foi fazer esse trabalho de brand. A gente entendeu, definiu o propósito, a proposta de valor, e aí a identidade visual, que é o Mzinho do caminho da transformação. Então, tudo isso organizou e me abriu um leque de oportunidades que hoje a gente constrói a comodidade da Mood sendo brand. Se eu não tivesse daquela 2 anos que eu parei minha vida para fazer o app, entender de brand, inclusive uma pessoa que trabalha com a Ana Couto fez esse trabalho, job para a gente de name e tudo mais. Então, a dica é, se eu pudesse voltar atrás, estuda brand e começa, vai fundar a empresa, tem um modelo econômico, tem a grana que precisa, tem o amor, mas também precisa pensar nesses aspectos do branding, porque eu acho que o meu impacto poderia ser 5, 10 vezes maior se eu tivesse feito isso desde o início. Sabe que esse teu depoimento, né, vou dizer, ele primeiro assim, a parte do esporte, né, assim, todo mundo e várias conversas falam sobre isso. O esporte ajuda as pessoas a terem maior disciplina, maior resiliência. Então, essa é a primeira parte que eu resgato da sua fala. E a segunda, né, a gente conversa muito isso em aula. Você tem que ter naturalmente um alinhamento muito grande entre a gestão, a estratégia de negócio e a estratégia de marketing. Não são coisas dissociadas. Muito pelo contrário, elas têm que caminhar juntas, elas formam um todo. Eu não tenho... antes da pandemia, eu tive a oportunidade de fazer algumas mentorias na fábrica de startup, que é no Porto Maravilha, um prédio magnífico que tem no Porto Maravilha do Rio, e às vezes você via empreendedores que tinham uma ideia muito boa, vou criar um game, vou fazer não sei o quê, mas ele não tinha a menor estratégia de branding por trás. Então, ele tinha tecnologia, maravilha, aproveite, mas ele não tinha uma marca que potencializasse, que resumisse essa proposta.
Elas não são coisas dissociadas, elas têm que caminhar alinhadas. Eu vejo, às vezes, negócios e a marca está muito atrás da canhada. E não pode ser assim. Em linguagem de futebol, a marca tem que ser o seu ponto de lança. A gente era assim, por exemplo, as pessoas só conheciam a estação de Santander. Então, até para construir brand equity para as empresas era difícil. Porque como que eu ia transferir algo para a DPSP, para a Unimed, se eu não tinha uma comunidade alinhada e organizada? Hoje, com o app, com a marca, a gente consegue trazer um love brand, e esse love brand tem as outras marcas que apoiam esse movimento. Então, a gente é um ecossistema onde a gente consegue transferir valor para quem está proporcionando brand experience, para quem decide botar um OH nas nossas estações em vez de numa banca de jornal ou em vez de um mobiliário normal, porque ele fala, pô, não, eu estou investindo ali num ecossistema que beneficia a sociedade. O nosso, hoje, maior desafio, você falou vários CMOs, meu sonho era poder apresentar para todos eles como a gente apresentou para a Patrícia. Que às vezes cai lá na agência, o cara toma uma decisão por causa do PV, ou porque está acostumado a comprar e fazer sempre do mesmo jeito, mas acho que a minha missão e o mercado, esse programa e tudo mais, é tentar entrar nesse meio que era um meio que eu não conhecia até 2 anos atrás. A gente tinha um patrocinador, 2, mas o mercado publicitário poderia olhar com melhores olhos para a Mood como empresa que está disso, para proporcionar para a sociedade toda um ganho maior. Eu acho que esse é onde vocês que estão no mercado, já estão há muitos anos e conhecem as pessoas, podem nos ajudar a fazer o bem e entregar mais para todo mundo. Beleza. E você está em muito boa companhia, você está na companhia da Patrícia Donato. Fala aí, Patrícia. Finaliza aqui para a gente, por favor. Suas palavras finais, né? Que recomendação você entende que é útil, é relevante para quem está nos assistindo? Eu acho que, assim, todo mundo trouxe, assim, elementos e recomendações que eu também recomendaria. Eu acho que você tem que ter curiosidade, eu acho que a gente tem que ter resiliência. No meu negócio, a gente tem que ter muito, mas eu acho que em todos, né? A gente recebe na vida muito mais não do que sim. E você tem que saber lidar com essas frustrações e os nãos, e conseguir olhar primeiro o porquê que você está recebendo não, aonde que pode mudar. É um pouco do que você falou, que você foi falar com, né, uma startup que estava fazendo um game, talvez ele apresentou para 1, 2 pessoas, ou talvez o modelo de negócio não estava bacana, ou talvez ele não estava entendendo para quem, ou como que é sustentável, porque nem todo mundo quer empreender também, né? Então a gente está aqui, eu sou empreendedora, o Marcos também, a Paty já tem uma outra experiência, mas assim, nem todo mundo quer empreender, mas eu acho que todo mundo deveria estar atento a tudo que está acontecendo. Você falou da bolha, eu me sinto, por causa da pandemia, muito mais numa bolha do que eu era antes. Porque, bem ou mal, quando você sai, você viaja, você vai para os diferentes eventos e tal, você vai respirando. Além do mais, eu amo gente. Então, assim, isso é uma coisa minha mesmo. Eu adoro gente, adoro me relacionar, que é um conselho que eu também dou. Eu acho que a gente tem que estar se relacionando, a gente tem que ouvir, sabe? Eu trabalho nesse negócio de linkar, de juntar 2 marcas, mas eu já tinha falado com a Patrícia por outras coisas. Ela falou, cara, Paty, obrigada, mas isso não me encaixa, isso não funciona, beleza. Então, em algum momento a gente vai voltar a falar quando eu tiver uma coisa que eu acredite mesmo que faz sentido. Então, eu acho que, assim, essa curiosidade, o foco, acho que é fundamental. Fazer por amor, eu gosto muito do que eu faço, gosto mesmo. Entrei meio de paraquedas, mas, assim, me encontrei. Agora, é claro, como tudo na vida, tem horas que você tá super frustrado e tipo, que saco, assim, momentos ruins da vida, mas, assim, é isso, e saber fazer essa gestão. A maturidade traz muito isso também, né, por um lado. Então, eu acho que essa geração que está vindo aí, eu tenho 2 filhos, um de 11 e outro de 8. Eu me preocupa muito a velocidade enquanto eles têm o que, assim, eu quero, eu tenho, né? E a geração TikTok, né? Que não tem, assim, fica 1 minuto num negócio, nem 1 minuto, 30 segundos já está o swipe. Então, isso me preocupa, porque eu penso, cara, você tem que, espera um pouquinho, respira um pouco. A gente é uma geração que está criando mais ansiosos. Então, isso, para o pessoal mais novo, que já é ansioso, e eu falo da cadeira da pessoa, de uma das pessoas mais ansiosas, eu sou super ansiosa,
a gente gera mais ansiedade, e tudo na vida ele tem um tempo, e as coisas são construídas com o tempo, né? Você não tem, ninguém que tem sucesso na vida é do dia para a noite, não é assim, né? É uma construção, você não chega onde você está, né? Piscou os olhos, eu quero, eu tenho. Então, assim, e tem, né? Você tem falhas, fails, né? Você fail, né? Você tentativa e erro. Então, eu acho que esse é assim, acho que a minha mensagem seria essa. Para mim, eu diria, olha, ter estudado talvez um pouco mais, saber um pouco mais de novas tecnologias, eu acho que isso é sempre legal, porque tem algumas coisas que até hoje em dia, que estão vindo por aí, e assim, eu tenho que estudar, o que é um NFT? Por que tem valor? E às vezes, talvez não tenha para mim, mas essa galera que está vindo aí tem, quer dizer, então, e são conversas longas, né, e que a gente tem que estar tendo, essas provocações são boas. E antes de encerrar, para você que está nos acompanhando, né, do que a Patrícia Donato disse agora, se você quiser entender um pouquinho mais, né, sobre o que vem pela frente, né, eu sempre lembro isso, existe um livro do Philip Kotler, que é Marketing 5.0, onde ele traz como a realidade virtual, a realidade aumentada, a inteligência artificial mudarão tudo que a gente entende ou conhece hoje como sendo as grandes estratégias de marketing. Então, fica a dica para você, Marketing 5.0, do mestre Philip Kotler. A Patrícia Vieira, Marcos Correia, Patrícia Donato, agradeço muito, né, a participação de vocês nesse novo formato. É a primeira vez em que o Bora conversa com tanta gente fina, elegante e sincera ao mesmo tempo. Muito obrigado, Patrícia Vieira. Obrigada a você. Obrigado, Marcos. Obrigado. Obrigado, Patrícia Donato, por ter feito toda a ponte e ter conseguido construir isso para a gente estar aqui. Tá? Muito obrigada por esse convite, foi um prazer. Então, mais uma vez, a gente encerra aqui mais um episódio da 8ª temporada de Bora Falar de Brand, pela oportunidade hoje, a incrível participação, Patrícia Vieira, gerente de marketing da Drogaria São Paulo Pacheco, Marcos Correia, fundador e CEO da Mood. A gente falou a beça sobre Mood, espero que você se conecte, que você baixe, que você utilize, acima de tudo. E Patrícia Donato, a diretora da Angra Marcas, essa consultoria que consegue trazer oportunidades, né, para as marcas, para elas construírem melhores experiências. Se você curtiu aqui o nosso conteúdo, por favor, dá o ok, compartilha com quem você entender que esse conteúdo faz sentido. De novo, Bora Falar de Branding é um projeto sem nenhuma finalidade comercial, nossa única finalidade acadêmica é o de conseguir democratizar, viabilizar o acesso dessas cabeças pensantes que fazem a comunicação e marketing do Brasil levar até você, tá bom? Com isso a gente encerra, mais uma vez, um grande abraço a todos, tudo de bom.